Estamos no terceiro bloco deste debate entre os candidatos à presidência do Grêmio, sempre lembrando que a eleição é amanhã. Atenção, nós não temos vinculação à legislação eleitoral da nação. Portanto, a eleição estará acontecendo, começa às 8 horas, né? Das 8 às 17? Não, das 9 às 17. Das 9 às 17. 9 horas. Das 9 às 17. Das 8 às 17 é dia 26, o segundo turno da eleição presidencial para o governo. Então, das 9 às 17, além da votação pela internet. Mas o voto presencial, lá na Arena, das 9 às 17. Bem às 9 ou 15 para as 9, nós estaremos reproduzindo, reapresentando este debate. Se você não assistiu os blocos anteriores, que já foram sensacionais, se prepare. Antes de ir votar, antes de sair de casa de manhã cedo, ligue a televisão e reveja este debate que está acontecendo agora no seu terceiro bloco, em que voltamos às regras do bloco inicial. Os candidatos fazem perguntas entre si. Pergunta, resposta, réplica, tréplica. Homero Bellini, pelo sorteio já realizado, começa perguntando para Romildo Bolzan. Bom, Romildo, na campanha de 2012, agora há pouco tempo, quando vocês saíram vencedores da eleição, foi distribuído para todo o torcedor associado do Grêmio panfletos, folders da chapa de vocês, que se chamava Avançar Juntos, onde uma série de coisas eram ditas e referidas nesse prospecto. Uma das referências era o seguinte: mais do que um nome ou um grupo, o Grêmio precisa de um projeto ousado, inovador e factível, com menos intuição e mais profissionalismo, que tenha base nas experiências bem-sucedidas do mundo, capaz de promover resultados no futebol e na economia do clube. Era o famoso projeto trabalhado pelo Galó, que é um dos empresários mais famosos desse estado. Eu te pergunto, passados 2 anos, onde é que foi parar esse projeto? Olha, esse projeto caiu na realidade do clube. Chegamos lá, nos venderam uma ideia fantástica no Conselho Deliberativo, que a Arena seria a última bolachinha do pacote, que ali tudo passaria a ser um mundo de fantasia, que o Grêmio conseguiria fazer uma situação nova de buscar recursos não sei de onde, e a realidade se mostrou exatamente outra. O presidente Fábio Koff e essa direção chegaram lá e não tinha dinheiro, não tinha recursos. Nem tampouco foi possível fazê-lo por conta das amarras que o contrato já tinha. E claro que passou-se então a ter um ambiente de penúria, um ambiente de extrema dificuldade. Vivenciamos esse ambiente até os dias de hoje. E na verdade, quando se busca comprar a Arena, é exatamente para reverter essa situação. A grande meta dessa gestão foi, além de estabelecer a compra da Arena, foi também ainda passar para a Arena a loja, a parte administrativa, a finalização do Maitá, do CT, todas as questões, a parte consular, a parte também do quadro social. E estamos concluindo essa parte primeira, porque na verdade são os procedimentos que vão acontecer. Agora, em termos de projeto, ficamos devendo muito, é a verdade, porque nos dedicamos a fazer exatamente a sobrevivência e a manutenção da dignidade. E a dignidade se fez exatamente como o presidente Fábio Koff disse, nesses 22 meses. Ou seja, me dediquei a comprar a Arena. E a compra da Arena talvez seja a perspectiva concreta daquilo que vamos buscar de equilíbrio. Réplica? Bom, primeiro que quando a gente diz o Conselho nos vendeu aquele conceito, o Conselho que tu também participa, o Conselho que, assim como tu o contrato, as circunstâncias posteriores, a gente sabe o que aconteceu, penalizaram o clube sem dúvida nenhuma, mas aí sim era mais importante ainda que se levasse adiante o projeto de gestão. Eu não tenho nenhuma dúvida que um projeto que tem o nome de um homem da grandeza e da capacidade do Galó devia ser um grande projeto. Acontece que para projetos funcionarem tem que se ter vontade política, tem que se ter vontade de modificar as coisas que tramitam do mesmo jeito há muitos e muitos e muitos anos. Se esse projeto profissional, moderno, tivesse sido levado a efeito, eu não tenho nenhuma dúvida que as questões financeiras do Grêmio seriam minimizadas. A partir do momento que não se faz nada, claro que as dívidas aumentam. Tréplica. Não vou entrar nessa questão de uma maneira... Na verdade, eu realmente votei, estava iludido. Não consegui estabelecer uma comparação e também não consegui identificar situações que viessem tão prejudiciais ao clube. A começar
pelos 42 milhões a sessão onerosa que o presidente Fábio Koff não pagou e que depois renegociou no terceiro aditivo e que ficou numa situação diferente. Eu posso te dizer que, na verdade, eu vivenciei de perto as dificuldades que o clube passou com esse contrato. E não foi passado exatamente isso, não. Nos venderam por informações e o princípio da boa-fé faz a gente muitas vezes acreditar que as coisas são diferentes, mas eu não imaginava que aquele que hoje te apoia, que é o Antonini, que declarou o voto, tivesse capacidade de nos iludir de tal forma que chegou a este nível de deficiência e de prejuízo ao clube. Nós vamos sim retomar alguns processos, mas quando chega no final do mês e não tem dinheiro para pagar a folha, não tem dinheiro para pagar o custeio, para pagar os impostos, para ser um pagador de fornecedores, não tem projeto que resista. Por isso que a minha proposta é enfrentar as realidades e resolvê-las. Agora, Romildo Bolzan tem 1 minuto para perguntar. Não sei se tu sabes, Homero, eu gostaria de discutir contigo aquilo que nós temos no entorno da Arena. Nós estamos lá com uma situação ainda judicializada, nós temos lá uma dificuldade em função de sermos réu numa ação, fruto exatamente da discussão que decorre das conversações entre a OAS e a Prefeitura, e eu gostaria de saber de ti o que tu pensas em razão de ser réu o Grêmio numa ação dessa natureza, o que nós podemos fazer para estabelecer uma melhor situação no entorno da Arena a partir exatamente dessa realidade do contencioso. Bom, Romildo, tu é um advogado assim como eu sou, e um advogado, diga-se, inclusive, brilhante. Toda vez que eu me encontrei na condição de réu, se eu eventualmente acredito que a minha condição de defesa na demanda é desfavorável, e sobre isso é evidente que eu não tenho condição de opinar, porque como eu não participo da gestão, eu desconheço o conteúdo do processo, mas se eu entendo que a minha dificuldade de defesa no processo é bastante elevada, eu vou tentar buscar algum tipo de composição. O poder público atual, inclusive, é conduzido por um conselheiro gremista, por um conselheiro que é do teu partido. E eu nem de longe, porque conheço a idoneidade do prefeito José Fortunati, estou referindo que com isso ele daria qualquer espécie de benefício ao Grêmio. É óbvio que não. Mas benefícios foram dados ao Internacional, e não foram poucos. Muitos benefícios foram dados ao Internacional para questões de em torno do Beira-Rio, agora quanto das reformas. Benefícios importantes, não só em termos de impostos, como inclusive de avançar sobre o passeio público. Isso foi discutido por todos. O Grêmio, como instituição tão grande, ou na nossa visão, maior do que o Internacional, tinha que ter usado, sim, esse poder de barganha nesse momento para fazer a discussão e exigir que o poder público fizesse para o Grêmio a mesma coisa que fez para o Internacional. Réplica. Nós não estamos discutindo aqui o Internacional, embora o Internacional tenha obtido vantagens a partir da Copa do Mundo. Nós estamos discutindo aqui concretamente aquilo que significa a paralisação do entorno da Arena por conta de um contencioso movido pelo Ministério Público Estadual. E quero te dizer que o Grêmio está fora praticamente desse processo por concordância das partes, mas nós não saímos do processo. Nós queremos que aquilo seja resolvido em favor do Grêmio, que a J. Renner seja complementada, que tenha lá todas as questões dos alagamentos resolvidos, que seja lá feito um trabalho no sentido de estabelecer as políticas sociais, que sejam resolvidos o entorno através de outras ruas, a questão da Voluntários da Pátria, que o Grêmio possa estabelecer ali uma boa capacidade de logística e de estrutura, de modo que nós possamos ser beneficiados com isso. Isso é um contencioso, tu disseste que não conhecia. Eu, particularmente, quero te dizer o seguinte, o Grêmio não vai ser condenado ou punido por conta disso, mas o Grêmio quer sim resolver essa questão e atua fortemente para resolvê-la, incluindo o bairro e incluindo essas estruturas através do termo de ajustamento de conduta que logo em seguida será assinado. Tréplica. Toda vez que o Internacional tiver algum benefício que o Grêmio não tiver, eu vou sim me insurgir contra isso e, entre aspas, vou me comparar ao Internacional. É inadmissível que os dois maiores clubes desse estado sejam tratados de modo diferente. É inaceitável. Qualquer pessoa que conduza um clube da grandeza do Grêmio não pode em momento algum admitir que o Internacional ganhe algum benefício, seja por que razão seja a que título for, e não vá no mínimo fazer postulação idêntica para a nação tricolor. Eu tenho convicção disso. O poder público tem obrigação de ser sensível à dualidade que existe nesse estado. Não há possibilidade de concessão de benefício para um que não seja dado ao outro. Até porque não é a primeira vez que o Internacional acaba por ser beneficiado por questões públicas. Já muito lá atrás, quando da construção do Beira-Rio, já é assim.
É momento de dar um basta nisso e o Grêmio não pode mais tolerar que essas circunstâncias aconteçam. A palavra continua com o candidato Bellini, agora para perguntar em 1 minuto. Romildo, eu queria te fazer uma colocação por analogia. Como já foi feito referência aqui, acho que foi pelo Paulo Brito, tu foste 3 vezes prefeito de Osório, o que só demonstra a tua capacidade na condução das questões do município, porque obviamente que ninguém seria devolvido a essa condução por outras 2 oportunidades depois da primeira, se não tivesse feito boas gestões. Mas eu queria transpor uma analogia contigo. Se tu na gestão do município tivesse deixado crescer mais de 47% a dívida municipal, se tu não tivesse construído nenhuma das obras públicas que tu tivesse prometido e te comprometido durante a campanha eleitoral, se tu não tivesse conseguido ser exitoso em absolutamente nada a que tu tivesse te proposto durante o momento em que tu tivesse os embates, mesmo assim, tu tentarias a reeleição? Olha, cada circunstância é uma circunstância. Eu deixei a Prefeitura de Osório com 50 milhões em caixa. E pode ter certeza que ao final dos 2 anos nós teremos essa questão financeira do Grêmio completamente equacionada. Porque eu não vou deixar de enfrentar essa questão, não vou deixar de trabalhar essa questão, principalmente porque temos projetos para isso a partir do quadro social e a partir de toda a exploração da arena e de mais outras situações que virão e serão absolutamente necessárias para fazer com que o Grêmio readeque a sua despesa e ali o Grêmio vai encontrar o seu caminho. Tu queres chegar ao ponto para dizer que o Grêmio é devedor hoje. O Grêmio, vou te dizer uma coisa para te entender, porque tu não sabe nem sequer o orçamento do Grêmio. Tu vive dizendo que o orçamento do Grêmio são de 300 milhões. O orçamento do Grêmio é 213 milhões e até junho tinha executado 128 milhões. O Grêmio tem, na sua gestão direta, o EBITDA praticamente superavitário. Isto significa dizer que antes de pagar os juros, que antes de pagar os impostos, que antes de fazer as amortizações, as depreciações, o Grêmio tem uma gestão altamente equilibrada. Mas o passivo do Grêmio que é muito grande, aquilo que vem de muito tempo, aquilo que vem inclusive de 2002, da gestão que tu tivestes lá com o Guerreiro, onde na verdade o Grêmio passou de uma dívida de 25 milhões para 140 milhões. Tudo isso está acumulado. Isso pode exatamente hoje nos balancetes, isso pode exatamente a nossa capacidade de estar financiando e buscando sempre o refinanciamento dos tributos. Essa é a questão que nós temos que enfrentar. Réplica. Bom, para ficar fácil, para que o sócio do Grêmio entenda perfeitamente bem do que a gente está falando. 2 anos, então, menos 15 mil sócios. Crescimento da dívida em 1 ano, 47%. Clube que mais se endividou no Brasil no ano de 2013. 250 milhões gastos com o futebol em 20 meses, sem ganhar absolutamente nada, nem sequer um Grenal. Nenhum título. Nenhuma vitória em Grenal. Isso que eu fiz assim por quadrinhos, para que ficasse bastante didático e claro, isso é o resultado da atual gestão até aqui. Esse é o continuismo que o candidato Romildo prega, caso seja ele o vencedor da eleição. A tréplica. A continuidade não é isto. A continuidade é a dignidade, a soberania, o enfrentamento adequado para fazer a compra da arena e questionar o contrato que nós questionamos. A dignidade do Grêmio está mantida por conta exatamente das atitudes que tomamos. Todas essas questões aqui são recorrentes. Tudo que foi apresentado no quadrinho já foi dito aqui, exaustivamente foi dito por toda a campanha. O que o Homero não disse é como nós chegamos, por exemplo, nessa situação de hoje, que ele participou desde 92. O que ele não disse é que o Grêmio não gastou 250 milhões no futebol em vão. O Grêmio gastou na compra de jogadores 58 milhões. O Grêmio fez de jogadores 66 milhões para o Grêmio de venda de jogadores e, portanto, ingressou nos seus ativos. O Grêmio hoje tem um patrimônio muito maior por conta da categoria de base, jogadores que comprou por 200, 300, 400 mil reais e são verdadeiros ativos promissores para formar uma grande capacidade de arrecadação do Grêmio. A palavra continua com Romildo para perguntar. Eu queria perguntar para o Homero, nessa mesma linha, já que nós estamos
num processo de renovação importante nas categorias de base do Grêmio, com uma série de atitudes, com uma série de avanços, e principalmente nessas questões que dizem respeito ao valor, ao direito econômico que o Grêmio tem sobre os atletas, se ele acha que essa política que o Grêmio desenvolveu até agora são políticas adequadas e que nós temos que aprofundá-las. Bom, eu gosto de categoria de base que seja realmente formadora. O Grêmio realmente agora, nos últimos tempos, tem trazido ao time profissional jogadores oriundos das categorias de base, mas não são jogadores formados no Grêmio. Os 4 jogadores que vieram do Juventude, vieram ainda com idade de base, vieram do Juventude. O Wendel veio do Londrina. O Luan veio do Tanabi. São jogadores que estão chegando agora e que vieram para o clube, entre aspas, já quase formados. Em idade de categoria de base, mas já quase formados. Eu não vejo nisso nenhum problema. Eu acho excelente tu garimpares jovens talentos aonde eles estejam para permitir que eles depois cheguem até o time profissional e devolvam o que a gente quer, títulos. Eu não quero investir para depois vender e fazer receita. Eu quero gerar receita para permitir que eles fiquem no time profissional tempo suficiente para me devolver o investimento em títulos. Time de futebol vive de título. É isso que importa para a torcida. Agora, eu gosto mesmo de categoria de base formadora, que pega lá de trás, com 14, 15 anos, que monta com identidade de time, que transfere todos aqueles atributos que a gente acredita. Essa é a categoria de base que eu realmente gosto. Réplica? Nós chegamos lá no Grêmio e não tínhamos praticamente o passe de ninguém. Tivemos que botar fora, dispensar mais de 20 jogadores numa depreciação fantástica. Inclusive, nessa depreciação tem reflexos do balancete. O Grêmio, a partir disso, resolveu fazer uma verdadeira prospecção. Buscar jogadores semiprontos, buscar jogadores capazes de serem promissores em várias faixas etárias. O Grêmio hoje não tem jogador no plantel da base que não seja pelo menos 60% com os valores econômicos para o Grêmio. E nós vamos aprofundar cada vez mais isso. Nós vamos criar um departamento para gerenciar as carreiras desses jogadores. Gerenciar significa cuidar de tudo. Cuidar do aspecto emocional, do aspecto educacional, do aspecto atlético e principalmente evitar os atravessadores e os especuladores do futebol. Ou seja, aqueles que pegam lá na família um documento e de repente o jogador está pronto, feito pelo Grêmio, com a cultura do Grêmio, com a capacidade de se ensinar no futebol, cultura nossa, do nosso clube, e lá eles acabam levando uma grande quantia em dinheiro sem terem feito absolutamente nada em relação a isso. Romero Bellini. O Grêmio é um clube formador há bastante tempo. Agora, por exemplo, no time profissional chegaram há pouco tempo o Lucas Coelho, o Biteco, os 2 Biteco, o Yuri Mamute. Todos eles tinham sido campeões da Taça BH, que é uma das competições mais importantes nacionais em termos de categorias de base, lá em 2012. E o Grêmio tem hoje o seu melhor time das categorias de base. Um time multicampeão, vencedor de todas as competições, é o Sub-17 do Grêmio. Essa é uma categoria formadora. Esses jogadores estão no Grêmio há quase 3 anos e tem revelações extremamente importantes nesse time do Sub-17. Conrado meia, Lincoln meia, Natan volante, o Eric, o Raul lateral direito, que é um excepcional jogador. Jogadores esses formados no Grêmio, desde a mais tenra idade. Esses, quando chegarem no profissional, sem dúvida, terão tudo o que nós queremos de um jogador que veste a camisa do Grêmio. No próximo bloco, os candidatos vêm para as suas considerações finais. Vamos ao intervalo.